Olá, pessoal! Oi, voltamos com o podcast das emoções. Tudo bem por aí? Passaram bem depois da paixão? Antes de começar, a gente precisa dar um recado, né, Nath? Sim, um recado muito importante. Diga, Bela. Se você é de São Paulo, se você acompanha a gente aqui pelas redes, a gente quer te convidar para um curso que vai acontecer no segundo semestre e que chama A Linha, Como Estar em uma Vida que Não Se Resolve. Nesse curso a gente vai conseguir entrar muito mais a fundo no que a gente fala aqui levemente no podcast das emoções. São 10 encontros na Casa Casulo, que fica no bairro dos Jardins, às quintas-feiras, a partir do dia 5 de setembro, e ainda um retiro num final de semana para a gente cultivar esse bem-estar emocional. Isso, pra gente experimentar isso em imersão. E aí a gente vai ter o quê, né? Prática de meditação, a gente vai ter prática para lidar com as emoções a longo e a curto prazo também. O que eu faço na hora do surto? O que mais, Nath? É legal falar, Bela, que esse é o curso completo do CB, né? Então, não fica mais completo do que isso. Além do curso completo do CB, a Isabela e eu, a gente está pesquisando muito sobre o corpo. Então, como que a gente pode usar ferramentas para nos ajudar a soltar a discursividade da nossa mente? Então, pela primeira vez, a gente vai ter uma aula só sobre corpo, que não vai ser com a gente, vai ser com um convidado. E é uma aula que vai envolver dança também. Então, até nós estamos muito curiosas para saber como vai ser isso. A gente queria fazer, daí a gente colocou no meio, né, Nath? Então, se você tem interesse num curso desse, até o dia 8 de julho, que é segunda-feira agora, esse curso completo tá com R$300 de desconto. Então, a gente precisa te avisar. Sim. E depois desse período, até o começo de agosto, a gente consegue ainda um desconto de R$150. Então, a gente quer dizer, se você tem interesse, aproveita esse desconto e vem com a gente. Isso, aí depois é o valor integral do curso e a gente vai adorar encontrar vocês por lá e ter esse encontro presencial, né? Sim. É tão legal. A gente ama o online, mas a gente também gosta do presencial. Exato. Se é de São Paulo, vem com a gente, hein? Então vamos lá, Isabela. Vamos falar sobre o que a gente pensou hoje, né, Nath? Que é uma coisa um pouco diferente. A gente precisa conversar sobre essa música. É verdade. Apresentar a nossa ideia com essa música. Se o último podcast foi divertido, engraçado, esse aqui vai ter um tom mais denso, talvez mais profundo. A Isabela fez uma pesquisa no nosso Instagram, muito legal, inclusive. Quem não viu ainda, recomendo muito que veja. A gente colocou um texto no Medium, também tem o resultado no nosso Instagram, tá gravado lá nos stories. E ela fez uma pesquisa para saber que emoção mais te pega. E para nossa grande surpresa, a emoção que venceu de forma esmagadora foi o medo, junto com a ansiedade. Então, na nossa pesquisa usual dos cursos, a raiva aparece muito. E a raiva apareceu em segundo lugar. Mas aí a gente pensou, poxa, a gente precisa falar sobre o medo. E aí a gente falou, então o nosso próximo podcast precisa ser sobre o medo. Então vamos procurar músicas sobre medo. E aí a gente pediu para vocês e vocês indicaram. Inclusive a gente já achou uma música sobre medo, que vai ser o nosso próximo podcast. Mas no meio disso tudo, nos deparamos com quem, Isabela? No meio disso tudo nos apaixonamos, não é mesmo? Falando no último podcast. A gente se apaixonou pelo trabalho genial do Emicida, que foi muito estimulado também pelo Daniel Cunha, né? Nosso grande amigo. Sim, temos que dar um crédito pro Daniel, que estava aqui ontem, inclusive. A gente estava estudando a música e ele vendo a gente. O Dani gosta muito de rap, ele é muito envolvido musicalmente. E ele sempre estimulou que a gente ouvisse essas pessoas, e o Emicida é um deles. E aí, eu já gosto de Emicida há muito tempo, mas confesso que de uma maneira muito superficial. Tanto é que eu achava que essa música que a gente vai falar hoje era super romântica. Então essa música de hoje, do Emicida, que a gente se deparou e falou, peraí, tem um processo acontecendo nessa música que não é de uma emoção, mas é um processo que tá na nossa sociedade, né, Nath? Que acontece com você, que acontece comigo, que a gente vê acontecendo ao redor com os nossos amigos e que a gente precisa falar disso. Então não vai falar de uma emoção essa música de hoje, mas ao mesmo tempo, o que é isso, né, Nath? É muito comum, é muito real, é muito humano. Quando a gente viu essa música e leu a letra dessa música, a gente falou, a gente precisa falar sobre isso. Então vamos interromper a nossa programação normal de falar sobre as emoções. Já a gente fala sobre o medo. Mas essa música, gente, preciso avisar pra vocês que
se preparem. Como você disse, Nath, não é bolinho. Não é bolinho. Não é bolinho. Vamos lá tentar fazer isso da forma mais leve possível? Essa música tá dentro do álbum sobre crianças, quadris, pesadelos e lições de casa do Emicida, que ele lançou em 2015. Eu tenho certeza que mesmo que você não seja um conhecedor, uma conhecedora da obra do Emicida, você já ouviu essa música. E você deve achar que é uma música romântica, como eu achava. A música se chama Passarinhos. Soltos a voar. A música se chama Passarinhos. E quem canta com o Emicida é a Vanessa da Mata. Vamos ouvir a primeira parte da música? Vamos pra ver se é de amor? Vamos. Quem sabe é de amor, Natália? Ai, tomara. Despencados de voos cansativos, complicados e pensativos, machucados após tantos crivos, blindados com nossos motivos, amuados, reflexivos e dali antidepressivos, acanhados entre discos e livros. Inofensivos. Despencados de voos cansativos, complicados e pensativos, machucados após tantos crivos, blindados com tantos motivos, amuados, reflexivos e dali antidepressivos, acanhados entre discos e livros, inofensivos. E aí, Bela? Já dá pra ver que ele não descreve uma emoção, mas ele descreve uma situação. Completamente comum. Quem não se sente assim, né? Quem nunca teve um momento que se sentiu despencado de voos cansativos. Eu tô exausto, né? A imagem do voo cansativo, pra mim, tem muito a ver com uma eterna busca nossa, sabe? Assim, um eterno ir, não sei exatamente pra onde, não sei exatamente onde vou chegar, mas é uma busca e é cansativo, porque não necessariamente a gente chega a algum lugar. Faz algum sentido? Faz sentido. Tem muito a ver também com o livro que a gente usou para embasar o nosso curso A Linha, do segundo semestre, que é o Fico à Espera, que é um livro infantil que fala justamente dessa busca constante, né? Sempre à espera de alguma coisa. Então é muita energia para esperar alguma coisa. Daí tem uma palavra que me chamou a atenção, que é crivo. Machucados após tantos crivos. Isso. Aí a gente foi buscar o significado exato de crivo. Crivo é um substantivo masculino que nomeia diversos objetos que possuem uma espécie de peneira, que possuem furos em diversos pontos. Então, assim, né? Eu já passei por muita coisa, né? Eu já fui machucado após tantos crivos. Sabe o que me remete isso quando eu pensei? Se a gente for pegar a linha do tempo emocional do Paul Ekman, a base de dados. Ah, sim. Né? Já passei por muitas coisas e isso vai me formando internamente. Blindado, daí continua, isso. né? Blindado com os nossos motivos. Então, eu já sei isso, eu não quero isso. Os motivos, os nossos botões, né? Que a gente sempre fala em referência a G, que usa essa imagem, né? Que a gente anda por aí cheio de botões vermelhos escrito aperte aqui. Então, esses motivos me remete um pouco a isso, assim, aos nossos botões vermelhos que a gente vai carregando ao longo da vida, assim. E aí, então, ele fala de antidepressivo, finalmente. E ele usa as seguintes palavras: amuados, reflexivos, acanhados, inofensivos. E aí a gente sempre entra naquilo de que quando a gente começa a pesquisar sobre felicidade, a gente cai em pesquisas de depressão e ansiedade, que estão muito comuns no nosso tempo. E não é um julgamento do uso do antidepressivo, que é completamente necessário, né, gente, em zilhões de casos. Mas ainda assim, essa individualização dessa depressão, que não é só um sintoma pessoal, né, é um sintoma dessa sociedade doente que a gente tá, e o Emicida vai discorrer sobre isso nessa letra lindamente, que não é só com você, não é só seu esse problema, sabe? A gente tá numa sociedade doente, ainda que o antidepressivo seja necessário para você, a gente precisa olhar para a causa desse problema todo. E aí ele completa, né? Esse inofensivos me marcou muito, assim, porque a gente tá desse jeito meio amortecido, a gente tá sentindo todas essas coisas, mas aí a gente cai num modo
amortecido, porque a gente toma antidepressivo. Ou a E o gente antidepressivo pode ser trocado por qualquer coisa drink. Drink, sexo, Chocolate. bebida, chocolate. Corrida. Me identifico muito no chocolate, por exemplo. Corrida, né? Então, a gente está amortecendo as nossas emoções. E porque a gente está amortecendo as nossas emoções, a gente fica inofensivo. Isso. Sim. É tão difícil lidar com essas coisas que a gente busca um refúgio. Aqui o Emicida fala antidepressivo, mas tem zilhões de outros e que são socialmente muito mais aceitos pra ficar inofensivo, né? Daí a gente fica acanhado entre discos e livros. Eu fico ali quietinho. Bom, Emicida, a gente não sabe se é isso. Mas é um palpite. Vamos continuar pra ver se melhora? Vamos. Será que o sol sai pra um voo melhor? Eu vou esperar, talvez na primavera. O céu clareia, vem calor. Vê só o que sobrou de nós e o que já era. Em colapso o planeta gira. Tanta mentira aumenta a ira de quem sofre mudo. A página vira, o som delira. Então a gente pira e no meio disso tudo tamo tipo pá. Será que o sol sai pra um voo melhor? Eu vou esperar, talvez na primavera. O céu clareia e vem calor, vê só o que sobrou de nós e o que já era. Em colapso o planeta gira, tanta mentira, aumenta a ira de quem sofre mudo. A página vira, o som delira, então a gente pira. Ai. De novo, né? Ele coloca Ele coloca um ritmo, assim, uma musicalidade nessa parte. E entra a Vanessa da Mata também com uma voz mais aguda. E parece super romântico. Parece muito leve o que Né? ele tá falando quando a gente só ouve a música, né? E não presta atenção na letra. Parece muito leve. Né? E ele começa esperançoso. Será que o sol sai para um voo melhor? Então, Bela, eu acho que o que o mais importante dessa estrofe é, assim, ele sai de uma estrofe que ele apresenta um cenário muito ruim, né? Estamos tomando antidepressivo, estamos todo mundo mal. Amortecido. Mas a gente tá, mesmo amuado em casa entre discos e livros, com esperança. Tem uma esperança. A gente sempre espera que o sol vai sair. Então a gente está apostando sempre num futuro que a gente não esteja... Será que é isso? É isso. Sabe que eu acho que também é essa estrofe que o Emicida apresenta uma qualidade muito importante em todo o trabalho dele, que é a resiliência, que a gente tem falado bastante. Porque a primeira estrofe é bem desastrosa, o cenário. E aí aqui ele apresenta essa esperança, né? Mas ele também problematiza logo em seguida, que ele fala em colapso o planeta gira. Então ele já coloca outra coisa que ele fala muito nessa música, que é do colapso ambiental. Ambientalmente ele já apresenta um problema. O Emicida faz isso o tempo todo, né? Ele brinca com essa coisa, não sei nem se a palavra é brincar, mas ele traz uma coisa, um sofrimento agudo, né? Em nenhum momento tem eu nessa música, ele não tá falando dele, ao mesmo tempo tem muito dele aqui, né? Então ele tá apresentando um sofrimento que é social, né? Que muito provavelmente ele enxerga isso ao redor dele, mas ele sempre vem com uma... acho que essa palavra que você usou, resiliência, é muito boa. Ele sempre vem... que não é um mundo de Poliana, não é uma coisa positiva de mundo de Poliana, mas é assim, e aí, o que a gente vai fazer, né? O que a gente faz com isso? Não é uma esperança cega também, né? Não é uma esperança cega. Eu acho que ele ainda não está trazendo essa, entre aspas, solução aqui. Eu acho que aqui ele só está falando assim, mesmo em frangalhos, mesmo entre discos e livros, mesmo amortecidos, a gente tem esperança. Sim. Acho que ele está falando um pouco do brasileiro aqui, né? Tem uma esperança de que o sol nasça. É verdade. A gente também não pode deixar de olhar para o contexto dele, né? Um cara que veio da periferia, que tem todo um trabalho social muito forte, que é a voz de muita gente também. Então, acho que tem tudo a ver com isso. E ele termina a estrofe falando também, já apresentando outro problema, que é o seguinte: aumenta a ira de quem sofre mudo. O que é isso? A ira como a pessoa muda. Supressão. É uma super supressão da emoção. E aí essa supressão, ela explode de algum jeito, né? Em todas as pesquisas a gente vê isso, né? Supressão não é uma solução para as emoções. A gente só tá aguardando, aquilo vai aparecer de outro jeito depois e pode ser que apareça de um jeito muito mais forte. E ele fala, né? O som delira. A página vira, mas o som delira, então a gente pira. E aí ele vai pro refrão falar assim, ó: e no meio disso tudo, tamo tipo... passarinho.
Imagina a versão delirante. Vamos ouvir então. A gente pira aí no meio disso tudo. Tamo tipo passarinho, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito no outro. Passarinho, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito no outro. Laia, 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 laia. Esse é o refrão que eu sempre achei que fosse romântico. Isabela, eu fui convencida de que a gente precisava falar sobre essa música no podcast depois que eu ouvi esse refrão de outro jeito. Porque isso é muito genial o que ele tá fazendo aqui, né? Olha só, estamos tipo passarinho, estamos tipo vendando os olhos, né? A gente coloca é como se tivesse um véu social. Todo mundo rindo, todo mundo sorrindo pra foto, todo mundo olhando o passarinho, enquanto a gente tá... Que palavra? Ferrado, né? Enquanto estamos todos ferrados internamente, de algum jeito, né? E aí tem uma coisa que é legal falar aqui, pra também não parecer que a gente tá muito deprimidas, né? Que não é do tom do Emicida, né? Que não é do tom do Emicida. Não é, ainda bem. Exato. Assim, é por isso que essa música é tão bonita, porque ela não é só... Ela tem uma coisa de ação, né? É. Mas, assim, se a gente não tá... Eu lembro do texto do Gustavo Gitt, que ele fala, tá todo mundo mal, né? Não há festa. Não há festa, tá? Que aí ele discorre falando que tá todo mundo mal, né? Se a gente não tá enxergando isso, é porque a gente não tá enxergando as pessoas o suficiente. É porque a gente não tá conversando com as pessoas o suficiente. A gente tá só na superfície. A gente tá só na superfície. Isso mesmo. Você vai almoçar. Eu fui almoçar outro dia e na fila do almoço pra pagar, 2 pessoas conversando atrás de mim, aí chegou uma terceira pessoa, as 3 pessoas discutindo sobre qual remédio elas estavam tomando. Tem momentos que a gente vai precisar disso, mas é muito bom que a gente possa olhar para os lados e ver que tá todo mundo de algum jeito sentindo isso. Algumas pessoas mais, algumas pessoas menos, algumas pessoas lidam melhor, algumas pessoas lidam pior, mas tá todo mundo sentindo isso de algum jeito, assim, ou suprimindo, né? Sim, Se a gente olha para além dessa camada superficial do Instagram, em que as vidas são perfeitas, talvez a gente se sinta até mais parte dessa grande galera, né? Que a gente vê que é para todo mundo. É assim, a gente tem boleto e desistência e dias chuvosos e dias muito difíceis. E aí, a gente, de novo, pode falar do remédio aqui como uma metáfora, que o remédio pode ser qualquer refúgio que a gente tome, porque ele já vai falar sobre isso. A gente está buscando um ninho. Que ninho é esse que a gente está buscando? Cada um de nós está buscando esse ninho em algum lugar. Pode ser numa outra pessoa, pode ser no trabalho, pode ser no exercício, pode ser numa espiritualidade, pode ser no vinho, na bebida, pode ser, né? O remédio é só uma metáfora. E aí tem uma coisa bem bonita também dessa fala do Emicida, né? Desse lugar em que ele coloca a poesia dele, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito um do outro, diz muito sobre a vida do Emicida, que é um cara que se baseia na coletividade, né? É um cara que tá a serviço do outro, é um cara que tá em comunicação com o seu público. Então eu acho muito bonito também, apesar do passarinho às vezes buscar um refúgio numa coisa que às vezes é externa e às vezes é ruim, né? Às vezes não vai fazer bem a longo prazo. Ele também pode buscar um refúgio nessa coletividade, nem que seja um no peito do outro, sabe? É muito legal ver desse jeito. Então vamos ouvir mais um pedaço? Vamos lá, esse pedaço aqui a gente vai precisar da sua atenção, hein? Vamos focar isso aqui que ele fala muita coisa. A Babilônia é cinza e neon, eu sei, meu melhor amigo tem sido o som. Ok, tanto karma lembra Armagedon. Orei, busco vida nova tipo ultrassom. Achei, cidades são aldeias mortas. Desafio, nonsense, competição em vão. Que ninguém vence, pense no formigueiro, vai mal. Quando pessoas viram coisas, cabeças viram degraus. No pé que as coisas vão, João. Doideira, daqui a pouco resta madeira nem pro caixão. Era neblina, hoje é poluição. Asfalto quente, queima os pés no chão. Carros em profusão, confusão. Água em escassez, bem na nossa vez. Assim não resta nem as baratas.
Injustos fazem leis, e o que resta por vocês? Escolher qual veneno te mata, pois somos tipo Babilônia, cinza e neon. Eu sei, meu melhor amigo tem sido som, ok. Tanto karma lembra Armagedon, orei. Busco vida nova tipo ultrassom, achei. É maravilhoso, né? Porque ele colocou aqui vários elementos de espiritualidade. Então, ele se refere a Babilônia, cinza e neon, que São Paulo, muito provavelmente. Ele é um cara de São Paulo. E aí ele, né, no próximo verso, ele sai disso e fala: meu melhor amigo tem sido som, que é onde ele tá buscando refúgio aqui nessa cidade. O Emicida é um cara que encontrou seu trabalho na música, que encontrou seu jeito de ajudar as pessoas na música. Aí ele volta para Babilônia, né, essa cidade caótica, construída de forma desordenada, falando: tanto karma lembra Armagedon. Orei. Mais uma vez um elemento da espiritualidade aqui. Então, assim, o karma, né? O karma é o quê? O que vai voltar, né? Aqui nesse sentido que ele tá falando. É uma condição de causa e efeito. O que você faz tem consequência. E aí ele fala Armagedon, que é a batalha final de Deus, né? Na Bíblia é a batalha final de Deus com os homens na Terra, assim. Então, é meio que assim, o que a gente tá plantando nessa cidade? É bom isso que a gente tá plantando? Se tá lembrando Armagedon, a batalha final, talvez não seja tão bom. E aí ele volta e faz um trocadilho, assim, dizendo: busco vida nova, tipo ultrassom, né? Ultrassom de novo a esperança. É uma esperança. Quem faz um ultrassom de um bebê, é um né? renascimento, né? E ao mesmo tempo ultrassom é assim, ultrassom é aquela imagem preta e branca. Eu busco vida nova, mesmo numa imagem limitada. E achei, e aí eu acho também que ele usa o ultrassom para se referir ao som dele. Ele acha a vida nova dentro da música dele. O que você acha? Viajei muito? Não, viajou não. Tá muito maravilhosa essa análise. Daí ele continua: cidades são aldeias mortas, desafio. Não seis competição em vão que ninguém vence. Pense num formigueiro, vai mal quando as pessoas viram coisas. Cabeças viram degrau. No pé que as coisas vão, jão. Doideira, daqui a pouco resta madeira nem pro caixão. Era neblina, hoje é poluição. Cidades são aldeias mortas. Meu Deus. O que é uma aldeia, né? É o coletivo, né? Ela é baseada no coletivo. É uma imagem de que as pessoas vivem em coletivo, que se apoiam, que se ajudam. E aí ele, logo depois de falar da Babilônia cinza, ele traz essa imagem de cidades que são aldeias mortas. Ou seja, a gente está perdendo essa noção do coletivo, né? Mesmo quando ele fala das formigas, que nos dá uma noção muito... rapidamente a gente pensa em coletivo, né? Sim. Elas se apoiam, elas trabalho andam mútuo, juntas, um trabalho junto. Mas aí ele diz: num formigueiro vai mal quando cabeças viram degrau. Ou seja, quando a gente deixa de operar pela coletividade e começa a operar pela competitividade. Sim, quando pessoas viram coisas, depois ele até... Pessoas viram coisas. Pessoas viram coisas. E aí até lá em cima ele fala, né? Competição em vão que ninguém vence. Se a gente pensar na estrutura em que a cidade de São Paulo, por exemplo, está montada, ainda que você vença na vida, que significa, sei lá, numa cidade como São Paulo, ter muito dinheiro, ter uma casa maravilhosa, né? Ter um trabalho. Ter uma família e tal. Ainda assim, você tá nessa Babilônia desordenada, ninguém vence. Se você vence, você tem mais medo ainda, porque você tem dinheiro pra ser roubado, você tem uma casa pra ser invadida, você tem que passar os seus finais de semana no shopping, porque é um lugar mais seguro, não é? E aí são casas, outro dia até a gente passou por essa experiência, né, de ir a gente foi convidado para um jantar, e aí a gente foi na casa de uma amiga, assim, e para entrar na casa... Né, Isabela? Foi uma experiência, a gente se divertiu, porque a gente demorou 7 minutos do portão até a casa, até o prédio dela, depois até subir o prédio dela. Sim. E era um oásis, né? É um oásis dentro da Babilônia, um condomínio. É quase uma prisão, né? Dentro de um... Pois é, você tem que ser checado pra entrar, o seu porta-mala precisa ser revistado. A gente tava de Uber, abriram o porta-mala e quase que reviraram as nossas bolsas, a gente só estava indo para um jantar.
É isso né? mesmo. E esse é um retrato de uma vida que deu certo. Sim. Né? É o sucesso, assim. E uma pessoa maravilhosa, né? Foi um jantar delicioso. Mas é isso. Mesmo a vida que deu certo, ela é permeada pelo medo. Permeada por todos esses problemas da Babilônia cinza e neon. Olha isso, gente. Nem quem tá ganhando, tá ganhando. Tá ficando limitado. E aí, então, né? Ele vai entrar agora muito mais num colapso ambiental que é bem conhecido nosso também. Daqui a pouco resta madeira nem pro caixão. Era neblina, hoje é poluição. Asfalto quente queima os pés no chão. Carros em profusão, confusão. Água em escassez, bem na nossa vez. Assim não resta nem as baratas. Injustos fazem leis e o que resta pra vocês, escolher qual veneno te mata. Ele fala muito fortemente do colapso ambiental, que não vai sobrar... Do jeito que tá indo, meu querido, vocês estão desmatando tanto que não vai sobrar madeira nem pro caixão. Era neblina, hoje é poluição. Eu acho também que aqui ele faz outra referência à cidade de São Paulo, que foi conhecida há muito tempo como a Terra da Garoa. E não tem mais garoa em São Paulo, né? Você pega garoa em São Paulo? Eu não. Você pega chuva ou você pega não chuva. Não existe mais garoa em São Paulo. Carros em profusão, né? Muita quantidade. E aí ele fala da água em escassez, bem na nossa vez. Poxa. Bem na nossa vez. São Paulo também passou por um grande colapso da água, né? Quando a água da Cantareira chegou na reserva. E dizem que a gente ainda tá ali no limite para isso. E a gente já esqueceu. Então, o que acontecia nos bairros nobres... A água faltava, só que todo mundo tinha sua caixa d'água. Então você conseguia ficar 10 horas sem água durante o dia, porque você tinha sua caixa d'água. Agora, quem não tem caixa d'água é quem? É quem tá na periferia. Então eram esses que mais sofriam. Esses são os primeiros a sofrer com colapso ambiental, com colapso de qualquer tipo, né? Quem não tá sem recurso. Asfalto quente queima os pés no chão. Eu não tinha percebido isso. E nem eu, só depois que eu li daí a muitas Isabela vezes. falou, não são os pés no chão, são as pessoas que são pé no chão. Quem é pé no chão? Quem é realista, né? Num sentido, a palavra pé no chão significa uma pessoa realista. Ele é pé no chão. Em outro sentido, quem é pé no chão? A pessoa que não tem recurso. Que não tem dinheiro, é isso aí. E isso também é uma grandiosidade dessa música que a gente falou, que ele fica brincando o tempo inteiro com o mundo externo e o mundo interno. Então ele fala da confusão de fora e fala da confusão de dentro. E assim não resta nem as baratas. Qual é o símbolo da barata? É que ela que resiste a tudo, né? Sobrevive a tudo. E aí chega, acho que... a parte... Nossa, mais... profunda, tocante. Escolher qual veneno te mata. É o que resta, né? Ele diz, o que resta pra você é isso aí, escolhe. O que é, Natália? Antidepressivo? Pode ser tanta coisa, drink? né? A gente... O que vai te matar? É agrotóxico? Ou as emoções? Suas emoções suprimidas? A gente estava pensando sobre esse pedaço, né? Escolher qual veneno te mata e o quanto ele brinca o tempo inteiro com o mundo interno e com o mundo externo. E o quanto que isso não está separado, né? A forma como a gente sente essas coisas ou a forma como essas coisas nos atravessam tem muito a ver com essa união do mundo interno e do mundo externo. Existe alguma coisa acontecendo lá fora, não dá para negar isso, existe, né? Existe um colapso ambiental, a gente está vivendo com medo, existe uma sociedade que está operando de um jeito. Um desemprego gigante. Existe um desemprego, né? Não dá pra gente não olhar para isso. E ao mesmo tempo existe o nosso mundo interno. Então, a gente pensou nisso, né? Escolher qual veneno te mata. E do mundo interno são a raiva, a supressão das emoções, o medo, a individualização, a solidão. Acho que essa música é muito sobre isso também, né? Sobre solidão, né? Sobre essa falta do coletivo. E que pode gerar uma desistência, né? Que aí, por isso a gente vai querer tomar remédio metaforicamente, Sim. né? Porque a gente vai precisar de alguma coisa aqui se apegar. E, de novo, o remédio pode ser substituído por qualquer coisa aqui que a gente use como um refúgio, né? Ou o mundo externo, né? A água que a gente está bebendo, o agrotóxico que a gente está comendo. O desemprego que a gente está vivendo. A situação política polarizada, independentemente de qual seja a nossa posição, assim. A gente está num momento quente, né? Assim, né? De caloroso, embate, assim, de embate. E aí, logo depois, vem o refrão da música de novo, né?
essa união do mundo interno com o mundo externo tá deixando a gente tipo... Vamos ouvir pra gente falar sobre isso? Vamos, pra gente respirar essa canção. Pois somos tipo passarinhos, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito um do outro. Passarinhos, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito um do outro. E assim, é tão bonito, né, esse refrão, assim, porque ele tem tantas camadas de profundidade. A gente ouve na rádio e pensa que é uma música de amor, aí depois a gente lê e tem uma outra leitura, daí a gente vê no contexto da música e se surpreende com a profundidade que o Emicida conseguiu dar para essa canção. Primeiro tem essa coisa muito latente, né, Nath, que a gente viu, que o passarinho é meio que uma supressão ali, a gente tá mascarando a situação, estamos passarinhos, né? A gente tá mascarando ali. Acho que foi a primeira impressão que a gente teve, né? Quando a gente quer distrair uma criança que tá chorando, alguma coisa, a gente sempre fala, ai, olha o passarinho, né? Uma distração, você olha pro externo pra você sair daquela situação em que você não tá conseguindo lidar com aquilo. É um jeito da gente enganar, entre aspas, a criança, tirar o foco da atenção dela daquilo que tá tomando muito. Então, olha o passarinho, ele, olha lá, olha, né? A criança olha, se distrai e para de focar naquilo. E outra coisa também é que olha o passarinho é muito relacionado a tirar foto. Olha o passarinho, aí você faz o quê? Você pode estar triste, mas naquela hora você ri. Você tem que fazer uma pose. Tem que fazer uma pose. Então o passarinho também tem esse lugar de pose, né? De, a gente tá bem aqui, né? Juro, eu fiquei chocada e achei genial quando eu li esse refrão, assim, entendendo a profundidade dessa música, porque a gente tá desse jeito, né? Socialmente falando, a gente tá desse jeito. A gente tá tipo passarinho fazendo pose pra foto, enquanto o nosso mundo interno tá rasgado e o nosso mundo externo tá colapsado. A gente tá em colapso. Mas, Bela, a gente continuou, né? Mas a nossa análise. É isso aí, porque o Emicida não tem uma postura desistente, né? Não faz parte das músicas dele, da postura dele, ser um cara que acha isso legal. Então, esse refrão, ele ainda tem esse peso da coletividade, sabe? Então, acaba sendo bonito também achar um ninho onde, nem que seja no peito um do outro, né? Que bom se a gente conseguir se achar esse ninho no peito um do outro, se a gente conseguir se apoiar e por aí, por essa coletividade, se a gente conseguir se olhar, mesmo que seja no meio do céu, se achando no peito um do outro. Então, confiando, né, nessa resiliência do Emicida, assim, a gente pode ver esse passarinho como referência a uma liberdade, né? É um passarinho que voa, assim, em meio a esse tanto de coisa difícil. A gente pode voar e a gente pode olhar para o outro. E a gente pode se conectar com o outro. E isso tem um poder absurdo, assim, né? A conexão realmente pode nos salvar. Então a gente também gostou de olhar desse jeito, né? Essa liberdade, que ele está querendo trazer essa possibilidade. Que é um céu, existe um céu, né? A gente tá... vocês não estão vendo, mas os olhos da Isabela estão cheios de água e o meu também. Mas existe um céu, assim, pra gente poder explorar, né? A gente não precisa que as cabeças virem degraus, né? A gente pode se unir, assim, e buscar colo um no outro. E aí a conexão pode nos salvar dessa Babilônia cinza, né? Que é uma metáfora, de novo, pode ser... Cada um tem a sua Babilônia cinza, né? Então, parece que estamos chegando ao final de mais um podcast. E como a gente já quebrou todas as... o script, dessa vez a gente não vai terminar com uma aspiração, né, Bela? A gente vai terminar com uma pergunta. A gente quer saber de você que tá ouvindo aí, que ouviu essa música toda, como isso te tocou. Mas mais do que isso, a gente quer saber onde você procura o seu ninho
esse ninho que o Emicida fala, que a gente está buscando, disposto a encontrar. Onde que você está buscando? Escreve pra gente. A gente vai adorar Pense saber. sobre isso e se quiser escreve pra gente, que a gente quer saber, né? Sim. A gente está no Instagram como @o curso das emoções e o nosso e-mail é contato@ocursodasemoções.com.br. A gente vai ter o maior prazer em saber se bateu do mesmo jeito em você e se você consegue ter essa consciência de onde você está buscando esse refúgio. Então, até o próximo podcast, que vai ser sobre o medo. Voltamos com a programação normal no próximo podcast, falando sobre emoções. Até lá, então, hein? Até lá, obrigada. Passarinhos soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito um do outro.